Alô galera, tô de volta aqui no canal Fala Calil do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a polêmica desta terça-feira, que é o manifesto feito pelos principais jogadores do futebol brasileiro contra os gramados sintéticos. Mas antes, eu quero mais uma vez lembrar para você participar conosco, compartilhar os nossos vídeos, ativar as notificações, enfim, se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal Fala Calil para a gente poder continuar crescendo e levando a você conteúdos cada vez melhores. Bom, para quem ainda não sabe, acho que todo mundo já sabe, mas se alguém ainda não está sabendo, hoje os principais jogadores do futebol brasileiro se pronunciaram nas redes sociais contra a realização de jogos em gramados sintéticos. E esse movimento, ele ganha muita força, porque, com todo respeito, não é o Fubinha, o Zezinho, o Carlinho, o Zé das Couve que está reclamando. Os caras que estão reclamando são os principais jogadores do Brasil em atividade. Neymar, Gabigol, Mênfis, Lucas, Oscar, Dudu, que era do Palmeiras e hoje está no Cruzeiro, Thiago Silva, talvez o jogador mais experiente em atividade no futebol brasileiro, zagueiro do Fluminense, Gerson, principal jogador, um dos principais jogadores do Flamengo, Pedro também do Flamengo, que está voltando agora, Paulo Henrique Ganso, Cássio, goleiro do Cruzeiro, que foi do Corinthians muito tempo, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, principal jogador do Corinthians, junto com o Mênfis, né? Yuri Alberto eu já falei, o Hugo, goleiro do Corinthians, André Carrilho, meia do Corinthians, jogador de Copa do Mundo, Alan Patrick, capitão do Internacional, Davi Luiz, também jogador de Copa do Mundo, que hoje está no Fortaleza, e por aí vai. E aí, meus amigos, nós temos que encarar a situação de algumas maneiras, sob alguns ângulos diferentes. É bom esclarecer o seguinte: os jogadores que assinaram, que se manifestaram, não falam em aumento de número de contusões. Não é esse o problema. Mesmo porque no programa Resumo Esportivo, que eu apresento todos os dias, das 10 às 11 da noite, quando não tem futebol, nós tivemos oportunidade de entrevistar vários especialistas, médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, e todos foram unânimes em dizer que não há comprovação científica de que o gramado sintético aumenta o número de contusões. Não é esse o problema. Os jogadores estão reclamando pela questão do jogo em si, porque um gramado sintético, ele apresenta um tipo de jogo, um tipo de futebol diferente do futebol jogado na grama natural. E isso tem implicações nos resultados das partidas. É indiscutível que nos dois campeonatos brasileiros que o Botafogo pontuou bem, um ele foi líder até o fim, acabou perdendo, e no outro ele ganhou, o gramado sintético teve interferência. Foi fundamental para a pontuação obtida pelo Botafogo, tanto em 2023 como em 2024. Nós tivemos aí também momentos em que o gramado sintético favoreceu o Palmeiras, favoreceu o Atlético Paranaense, principalmente no início, né? Logo que ele foi implantado. Então, o que os jogadores estão defendendo é algo que eu pessoalmente também defendo. Nós precisamos de uma padronização dos gramados. Não pode haver um gramado que ajuda um time aqui, outro que ajuda outro time ali. Gramado não pode ser ponto de aumentar favoritismo de um time ou de outro. O gramado tem que ser neutro, tem que ser sempre igual. E na Inglaterra, que acho que é o modelo, né, hoje de futebol que todo mundo quer seguir, é a liga mais importante do mundo, existe uma situação que deveria ser feita também aqui no Brasil. O que acontece lá? Lá, os clubes não participam diretamente da constituição dos gramados. Existe uma empresa contratada pela Premier League, fora da liga, fora do controle dos clubes, fora de injunções políticas,
E essa empresa cuida de todos os gramados da Premier League igualmente. Então, se você for jogar no campo do Chelsea, do Manchester City, do Arsenal, do Tottenham, onde for, vai ser sempre o mesmo gramado. Por quê? Porque vai ser feito pela mesma empresa, com a mesma grama, com as mesmas medidas, com o mesmo corte, na mesma altura, com o mesmo nivelamento, com a mesma drenagem. É isso que nós precisamos aqui no Brasil. E isso é uma coisa muito difícil de acontecer, porque aqui no futebol brasileiro, todo mundo só quer levar vantagem, todo mundo só olha para o próprio umbigo. É a mesma questão das arbitragens. O que vale para o gramado, vale para as arbitragens. Nós deveríamos ter uma entidade à parte da CBF, dos clubes, uma entidade apolítica, uma entidade independente que cuidaria das arbitragens, formaria, daria treinamentos e escalaria os árbitros para todas as partidas. Só que isso nunca vai acontecer aqui no Brasil, porque o time perde um jogo, ele começa a reclamar para ter a vantagem da arbitragem no próximo. E o mesmo acontece com o gramado. Então, vejam, eu não sei agora qual será o direcionamento que a CBF vai dar para esse problema. O único clube que respondeu foi o Palmeiras, mas a resposta do Palmeiras é uma resposta rasa e vazia, porque ela fala de lesões. A resposta do Palmeiras fala, não é verdade que gramado sintético aumenta o número de lesões. Isso eu já sei, acabei de falar aqui no vídeo. Não é esse o problema. Então o Palmeiras está se defendendo de uma coisa onde ele não foi atacado. O problema é a diferença no jogo. É a diferença que um time encontra ao enfrentar um adversário acostumado a jogar em gramado sintético. E como foram os principais jogadores, vou repetir alguns, Neymar, Memphis, Gabigol, Ganso, Dudu, Gerson, Alan Patrick, Davi Luiz, Thiago Silva, que eu me lembro de cabeça, assim, Lucas e Oscar do São Paulo, Rodrigo Garro, são as feras do futebol brasileiro que assinaram esse manifesto. E isso vai ter desdobramentos. Eu não sei o que vai acontecer. Não vai dar para você, por exemplo, banir de uma hora para outra os gramados sintéticos, porque não tem como o Palmeiras agora, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, que agora vai ter gramado sintético também, o próprio Botafogo, não tem como eles de uma hora para outra tirarem o gramado sintético e botarem o gramado natural. Então eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se esses jogadores vão se recusar a jogar no gramado sintético, o que seria muito ruim, porque esses jogos no sintético não teriam as principais figuras. São os craques do futebol brasileiro que estão se manifestando. Então eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu só sei que os atletas têm o direito de se posicionar, o gramado é o local de trabalho deles e eles têm o direito de exigir condições iguais para todos. Eu creio que é isso que esses atletas estão pedindo, condições iguais para todos. Se o Morumbi é de grama natural, se o do Corinthians, do Santos, o Maracanã, o Mineirão, o Beira-Rio, a Arena do Grêmio, se são de grama natural, os outros também deveriam ser. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei. Também não adianta, meus amigos e minhas amigas, o Palmeiras responder que o gramado dele é homologado pela FIFA. Isso aí todo mundo sabe. Se não fosse homologado pela FIFA, não poderia nunca ter tido um jogo oficial lá. Então a resposta do Palmeiras foi muito ruim, porque o Palmeiras respondeu, meu gramado é homologado pela FIFA e aqui ninguém não tem mais lesões que nos outros lugares. Isso a gente já sabe. Eu mesmo disse aqui, eu fiz entrevistas com vários especialistas e nenhum deles afirma que o gramado sintético aumenta o número de lesões. Seria leviano da minha parte dizer que tem mais lesões no gramado sintético. Ninguém pode afirmar isso, porque os especialistas refutam essa tese. Agora, o problema do gramado sintético é que ele muda a característica do jogo. Ele beneficia o time que está acostumado a jogar e treinar lá, em detrimento do time que treina e joga na grama natural. Então, realmente, eu não sei aonde isso tudo vai parar. De qualquer maneira, eu quero dizer que esses atletas que se manifestaram têm o meu respeito, porque eles estão zelando pela profissão que abraçaram e para que
os gramados onde eles desfilam o grande futebol, só tem craque aqui nesse documento, onde eles desfilam o grande futebol, eles estão zelando para que o gramado tenha qualidade. E nós que gostamos do futebol, que vivemos do futebol, temos que apoiar a manifestação desses atletas. Até a próxima, rapaziada!